Ok? 1 Samuel 9, a gente vai ler o capítulo todo, tá? Diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: Leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse a seu servo que estava com ele: Vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu servo: Mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: Tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse a seu servo: Você tem razão. Vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiram pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água. Eles perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Está. Eis que vai ele à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Suba diante de mim no lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa do seu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse: Convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia. E Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se,
e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Então, aqui encerra o nosso capítulo. Até o capítulo 8, irmãos, vai aquela que é chamada, a gente pode chamar de primeira sessão do primeiro livro de Samuel, na qual basicamente conta o surgimento de Samuel, né, como ele surgiu a partir de um milagre, né, na vida de sua mãe Ana, de como ele foi escolhido por Deus para se tornar juiz em Israel, né, liderar o povo de Deus. Ele foi o último dos juízes, né, porque basicamente o livro de 1 Samuel conta exatamente essa transição, né, do período dos juízes para o período do reino, né, da monarquia, quando Israel se torna uma monarquia. Os irmãos estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem? Israel se torna uma monarquia. E a partir do capítulo... Pronto. E a partir do capítulo 9, a gente vai iniciar uma nova sessão, que é o período do reinado de Saul, né? Primeiro, contando como que Saul, então, vai ser escolhido o rei, por que ele vai ser escolhido, né? E esse, digamos, vai ser o assunto que a gente vai tratar hoje. E minha intenção é que, a partir da escolha de Saul, a gente perceba o quanto que Deus não falha em sua aliança, em seu compromisso com o seu povo, com aqueles que o seguem, apesar, né, de nós mesmos, apesar de nossas escolhas erradas, apesar de nossos desejos equivocados. O Senhor, da sua parte, não falha na sua aliança. É isso que a gente vai ver aqui a partir da escolha de Saul, né? Então, o capítulo 9, ele começa assim, uma nova sessão mesmo, né? Porque ele começa falando de uma família, né? Ele começa contando a história de uma família, que é a família de Saul, né? Saul é filho de Quis, que é um homem muito rico, né? Um homem com bens na região dele, que é a região de uma cidade chamada Gibeá. Saul, então, ele é bem posicionado dentro do seu clã, no sentido de que ele é filho de um homem bastante abastado, que possuía jumentas, né? Criava jumentas, que era um animal bastante valioso naquela região, muito útil para transporte, né? Para carga. E há muitas semelhanças na descrição da vida de Saul com outros juízes de Israel, em especial com Sansão, né? Que também foi um líder que Deus levantou para libertar o povo do jugo, da influência dos filisteus, né? É muito semelhante, a gente pode ver muitas semelhanças nas duas vidas, na vida de Saul e na vida de Sansão. Porque essa primeira parte, ela vai destacar o seguinte, vai destacar os aspectos físicos de Saul, né? De como que Saul era fisicamente impressionante, né? Não bastasse ele ser filho de um homem bastante influente, cheio de bens, ele também era um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia ninguém como ele. E também ele se destacava com a sua altura, né? Hoje a gente pode pensar que isso é uma questão secundária, mas naquela época não. Naquela época, você ser alto, né, lhe dava um destaque maior e as pessoas entendiam que eram homens melhores para a guerra, mais fortes, né, porque sobressaíam de imponência, em tese se ligava à altura, à força, né? E Saul, então, era esse homem alto, belo, que impressionava fisicamente, além de nascido numa família com muitos bens, né? Muito semelhante a Sansão, por quê? Porque Sansão também é um homem que vai impressionar por conta do seu físico, né? Por conta de ser o homem mais forte que havia na sua época também, né? Há essa semelhança, irmãos, e guarde, porque isso diz muito a respeito do tipo de rei, inclusive, que o próprio povo desejava para si, né? Os critérios, né? Guardem os critérios do povo, os critérios que muitas vezes o mundo, nós, né, como seres humanos, muitas vezes utilizamos para, por exemplo, escolher pessoas, né, indicadas, para que
critérios nós enxergamos, né? Quais são os atributos que nós buscamos? E não é por acaso que o autor de Samuel, de 1 Samuel, ele está destacando esses atributos de Saul, porque eles dizem respeito ao tipo de rei que os próprios israelitas iam querer ter, né? Lembra que, como a gente viu semana passada com o pastor, a gente viu que o povo queria um rei como os reis das nações, para serem como as outras nações, né? Então, o tipo de critério, por exemplo, que estaria no coração deles, seriam critérios completamente exteriores, né? Porque o homem não vê o coração, né? O homem vê o exterior. Então, com certeza, eles seriam pessoas que iriam se impressionar, iriam buscar um rei que lhe desse todos os aspectos exteriores de segurança, né? Porque eles, afinal, estavam buscando um rei para isso, o rei para garantir a busca, né, por segurança nacional. Então, os atributos físicos de Saul são perfeitos para esse papel de rei, né, que dá essa segurança nacional, pelo seu tamanho, pela sua força. E é interessante notar que o nome de Saul também fala a respeito disso. Saul quer dizer o pedido, o requisitado, né? Também aí há uma indicação. Saul é, de certa forma, ironicamente, e é muito interessante, irmãos, a gente vê isso, ver como que o Senhor trabalha na nossa história, utilizando, inclusive, os nossos desejos, né, as nossas más escolhas, inclusive, para os seus propósitos, para realizar os seus planos soberanos sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Ele está fazendo isso com Israel, né? O tipo de rei que Deus está escolhendo para o povo é exatamente o tipo de rei que o povo esperava ter, né? Por isso que, não por acaso, ele é alguém, inclusive, que se chama o pedido, o requisitado, né? Requisitado por quem? Pelo povo. É esse o rei. Então, o Senhor está preparando para Israel ter nesse primeiro momento. E nada é por acaso, irmãos, nada é por acaso. Não foi por acaso que Saul foi escolhido para essa incumbência, né? E aí acontece que logo depois, um caso bem corriqueiro, né, naquela época, muito comum, extravio de animais, extravio de jumentas, que era provavelmente um dos rebanhos, né, do Quis, o pai de Saul, que era muito rico, né? As jumentas são extraviadas e o que é que Quis faz? Ele pede ao seu filho que vá em busca das jumentas, né? Chama um servo e eles vão em busca, então, das jumentas extraviadas do pai, né? Elas eram muito importantes, não era pouca coisa servir jumentas. E aqui, mais uma vez, o autor ele está, digamos que, utilizando os próprios acontecimentos corriqueiros. Percebam isso. Esse era um acontecimento completamente normal naquela época, você ter um animal extraviado. E percebe como Deus trabalha na história de Saul, na história do povo de Israel, como ele também trabalha na nossa vida desse jeito, utilizando as coisas mais corriqueiras, mais ordinárias que acontecem na nossa vida, para que os propósitos dele, mais uma vez, sejam realizados, eles sejam cumpridos, né? E aí, olha que coisa interessante. Que figura bíblica interessante, essa questão das jumentas, se a gente for comparar, por exemplo, com Davi. Há muitos paralelos que a gente pode traçar entre a escolha de Saul agora e a escolha de Davi posteriormente, quando a gente vai ver mais lá na frente. Jumentos são um símbolo bíblico de rebeldia, né? Não são um símbolo bíblico de ignorância, né? A gente hoje culturalmente liga jumento, burro, né, asno, a ignorância, né? A você ou há um trabalho, alguém que trabalha extenuadamente. Na Bíblia, jumento é sinônimo de rebeldia, né? O jumento selvagem, por exemplo, é assim que Ismael, né, o filho mais velho de Abraão, ele é chamado por conta da sua rebeldia, da sua impetuosidade. E não por acaso, irmãos, os próprios jumentos aqui dão sinal do tipo de rei que Saul será. Diferente de Davi, que era pastor de ovelhas, que são dóceis, né, que são pastoreáveis, né, que são cuidáveis, dão muito menos trabalho, digamos assim, de serem domesticados do que os jumentos, né? Então, os próprios animais envolvidos na história
eles dão esses sinais, né? Olha, Saul será como um jumento, Saul será um rei rebelde, um rei desobediente a Deus, como a gente vai ver mais lá na frente. Os irmãos acreditam, se já leram 1 Samuel, já sabem, né? Então, percebe como esses pequenos detalhes da própria história já estão dizendo qual tipo de rei que Saul será, que o Senhor está preparando Saul para dentro de uma história muito maior, né? Para dentro de uma história, de uma revelação muito maior. Nunca percam isso de vista, irmãos, que tudo faz parte de uma história muito maior. Porém, por outro lado, Saul é um filho muito melhor do que os filhos que a gente viu até agora, né? Isso é interessante também a gente perceber, porque Saul é um filho que ouve o que o pai solicita e de pronto atende, né? Ele pega o servo e vai e atende o seu pai. Até agora a gente viu exemplos de filhos muito ruins, né? Ofni e Finéias, os filhos de Eli, né? Que eram péssimos sacerdotes, homens corruptos, né? E Joel e Abias, os filhos de Samuel, que infelizmente, apesar do seu pai ter sido um homem justo e bom, né? Eles não seguiram pelos caminhos, pelos ensinamentos do próprio Samuel, mas foram também homens muito perversos e aceitavam suborno, foram péssimos juízes em Israel. Saul contrasta com eles. Saul, nesse sentido, ele é muito melhor do que Joel e Abias e do que Ofni e Finéias, né? Há esse contraste. Quis tem um filho muito melhor, Quis tem um filho muito bom, um filho que atende, que é obediente ao seu pai, um filho bacana, né? Um filho que, em tese, a maioria de nós gostaria de ter, né? E com todos esses atributos externos, né? Aquilo que, digamos que em tempos passados, né, as pessoas chamariam de bom partido, ou seja, uma pessoa excelente para se casar, ele seria alguém bastante, digamos, destacado, né, por conta disso. Ele era um bom filho, ele era bonito, ele era forte, né, ele era bastante destacado, ele era rico, né? Então, de fato, aqui já há um avanço moral entre Saul e tudo aquilo que a gente já veio como exemplo de liderança, né? Os sucessores de Samuel, seus filhos, não eram bons filhos, eram péssimas pessoas. Saul, então, aqui, ele já apresenta ter qualidades que, pelo menos, superam, elevam a moral daqueles que vai liderar Israel. Porém, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber de maneira muito sutil as pequenas falhas no caráter de Saul que vão se tornar críticas mais na frente. A gente vai perceber algumas inconsistências nesse caráter dele, né? Pelo menos duas, irmãos, a gente poderia constatar. A primeira é a seguinte: a primeira era de que Saul era um homem que tinha muita dificuldade em realizar, digamos assim, a sua liderança. É o que parece aqui. Por quê? Porque quando eles começam a procurar, e eles procuram num raio, essas cidades não estão muito longe de onde a sua família morava, né? Então eles estão ali num raio de não muitos quilômetros, eles estão de fato numa empreitada de conseguir buscar essas jumentas, mas ele se cansa no meio do caminho quando ele chega na terra de Zuf, que é a terra onde ficava Ramá, a cidade de Samuel. Chegando lá, ele se cansa e desiste, sem ter cumprido a meta, né? Sem ter cumprido o que o pai havia pedido. Com uma boa razão, com uma boa desculpa. Isso é uma coisa muito interessante na vida de Saul. Saul vai tomar muitas decisões com boas intenções por trás, né, de fundo, mas que serão equivocadas, porque serão decisões que irão contrariar aquilo que Deus havia pedido a ele. Percebe esse eco? Né? Mais na frente, Saul vai realizar uma guerra, ele não vai fazer aquilo que o Senhor pediu, em tese por uma boa intenção, para sacrificar, para ofertar, coisa que o Senhor não havia pedido. De modo semelhante aqui, Saul age do mesmo jeito, né? Saul, ele recebe a incumbência do pai de procurar as jumentas, em tese, qual é a tarefa cumprida? Voltar com as jumentas, né? Procurar achá-las, nem que fossem mortas, né? Mas pelo menos achar para saber o que aconteceu com elas. Mas o que ele faz é dizer para o seu servo: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós, né? É uma boa preocupação, uma preocupação até justa, mas já percebe as falhas no caráter de Saul para liderar. A gente percebe que, apesar dele ser o Senhor, né, e o seu companheiro ser o seu servo, né,
é o empregado que está liderando essa busca, né? Porque é o empregado que dá as soluções, a gente percebe. Quando ele diz, olha, mas nessa cidade tem um homem de Deus que é muito estimado. E aí ele fala de Samuel, o vidente, o profeta. E aí a outra inconsistência de Saul. Saul é um homem que nos parece muito cego espiritualmente. Por quê? Porque como é que o servo sabe que existe um grande, era um homem que foi juiz em Israel, um homem que era um profeta bastante conhecido, a fama de Samuel não era pequena. E Saul simplesmente parece não conhecê-lo, né? Isso é confirmado quando ele se encontra mesmo com Samuel e não o reconhece, né? Pergunta pelo profeta ao próprio profeta. Então percebe que Saul é um homem, de alguma maneira, cego espiritualmente, né? Ele tem muita inconsistência de caráter, mas bastante sutil, que passa batido pelo fato dele ser um bom filho, dele ter se comportado como um bom filho, né? A gente tem boas impressões de Saul por conta disso, mas por outro lado, já se percebe que ele tem algumas dificuldades, que ele tem algumas inconsistências que serão graves no futuro para o próprio povo de Israel. Então, o seu servo, ele toma, na verdade, na prática, ele é o líder, né? Ele é o líder daquela empreitada, é ele quem está comandando. E o seu servo, ele fala, então, da existência desse profeta, que esse profeta é um homem que fala segundo a autoridade de Deus, porque o que ele fala, ele se cumpre. Esse era um critério fundamental para alguém ser chamado de profeta, irmãos. O profeta era alguém que falava segundo Deus, e Deus não mente. Então, o que o profeta falava se cumpria, né? A gente vai ver, por exemplo, ao longo do livro dos reis, né, os embates entre os profetas de Deus e os profetas de Baal, que qual é a grande diferença entre os profetas de Deus e os profetas de Baal? Aquilo que o profeta de Deus fala se cumpre na história, né? Ele era um critério fundamental, que ele fala, cumpre. E é isso que o servo de Saul está falando para ele. Então vamos atrás dele, né? Porque ele com certeza vai poder falar alguma coisa a respeito do sumiço das jumentas. E aí o que acontece? Saul, mais uma vez, mais uma pequena inconsistência. Porque Saul hesita novamente, hesitar vai ser algo muito frequente até Saul se tornar rei. E ele diz, mas a gente vai chegar, né, diante do profeta de Deus sem nada, né, sem nenhuma oferta, né? Era muito comum nessa época, de fato, as pessoas quando iam atrás do homem de Deus, de um profeta, levar alguma oferta, não era obrigação. E você não deixava de ser atendido, tá? Por conta de você levar ou não levar qualquer coisa. Pelo contrário, na Escritura são cheias as passagens nas quais os profetas atendem as pessoas e elas não ofertam nada. Mas aqui, de novo, surge um outro pequeno deslize, um outro pequeno desvio de caráter de Saul, no sentido de que Saul entende as coisas como barganha, como sempre tendo que haver algum tipo de troca. É isso que se insinua, né? Se ele não tivesse nada, será que ele então não iria atrás do profeta mesmo assim, né? Se ele não tivesse as gramas de prata que o servo falou que tinha, mais uma vez, o servo que deu a solução, né? Não foi Saul. Ele pergunta para o servo, tipo, sim, o que é que a gente vai fazer? O pão da gente acabou, o que é que a gente leva, então, para Samuel, né? Para esse vidente, né? Que ele sequer cita o nome. E aí o servo fala, então, da prata que eles ainda possuíam, que equivalia mais ou menos uma semana de trabalho. Então, eles vão atrás do profeta. E no meio do caminho, eles encontram umas moças, né, do vilarejo ali de Samuel, na terra de Zuf, que estão fazendo algo que as mulheres faziam, né, era típico das mulheres na antiguidade, elas irem buscar água, né? E mais uma vez, né, de certa forma, Saul é de novo envergonhado, né, sem saber, sem perceber, de que não bastasse ele estar sendo guiado pelo seu servo, comandado pelo seu servo, agora também quem dá a direção são moças humildes do vilarejo, né? Elas que vão dizer para eles, então, onde é que mora, onde é que está Samuel. E aí elas dizem que, olha, Samuel, ele está logo ali na frente, né? E eles estão indo para uma cerimônia que é bem provável, irmãos, que aqui seja uma oferta pacífica, né?
Ofertas pacíficas celebravam o favor de Deus diante do povo. Não eram ofertas, digamos, obrigatórias, né? Mas ofertas voluntárias, né? E essa aqui provavelmente é uma oferta voluntária que Samuel estava realizando e convidou seus convidados, cerca de 30 convidados, que bem provável, irmãos, esteja relacionado àquilo que o Senhor disse a Samuel a respeito de Saul, né? Samuel estava preparando toda aquela solenidade, né? Que para exatamente receber aquele que seria o futuro rei de Israel, né? Segundo a palavra que o Senhor havia dito logo mais ali na frente. Então, elas dizem, olha, Samuel vai ali na frente, né? E o povo vai seguindo ele, e o povo não come, né? Não come enquanto ele não chegar, né? O lugar alto provavelmente era um lugar específico para fazer sacrifícios, né? Para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de sacrifício. E as ofertas, irmãos, nessa época, elas eram assim, né? Geralmente as ofertas eram comidas, né? O próprio povo acabava comendo da própria oferta que fazia. Isso é muito interessante, né? Se queimava gordura, se queimava as vísceras, mas todo o resto do animal era comido ali como uma celebração, né? Então, realizar uma oferta ao Senhor era uma festa, né? Isso é muito interessante observar, né? Era uma festa. E essa aqui com uma grande razão. Por quê? Porque era provavelmente uma oferta pacífica, era uma oferta, digamos que não por expiação de pecados, mas exatamente de louvor a Deus, de tributo a Deus pelo seu favor diante do povo, né? Diante do povo. Então, a gente percebe que, mais uma vez, Saul ele tem que ir pelas mãos de pessoas mais humildes que ele, né? E que ele é cego espiritualmente, ele parece que não percebe as coisas. Então, Saul encontra Samuel, eles chegam finalmente à cidade, né? Eles chegam à casa de Samuel, onde ele está, e aí ele não reconhece Samuel, né? Isso é muito notório, irmãos, isso não pode passar batido na nossa leitura, né? É muito notório, porque fica muito evidente o quanto que Saul parece alienado das coisas espirituais, né? Parece muito alienado. Perceba, por exemplo, faz esse paralelo com o comportamento de Davi, né? Davi é um homem que o tempo todo está com os louvores de Deus à boca. Não por acaso ele era um salmista, né? Ele era um músico, um compositor, um poeta que fazia louvores a Deus, né? Há esse paralelo muito interessante do comportamento de Saul, quase um homem completamente alienado das coisas espirituais, um homem que não parece perceber, né? Por exemplo, ele não conhece Samuel, ele não sabe da fama de Samuel. Será que ele não sabe? Se ele sabe, ele ficou tão indiferente assim, né? E a ponto de sequer reconhecê-lo quando eles se encontram. E aí, antes deles se encontrarem, o texto ele nos fala do que Deus falou para Samuel, né? Do que Deus falou para Samuel em visão. E é muito interessante o que Deus fala, porque Deus avisa que já preparou e Samuel vai ao encontro daquele que Deus havia determinado, eleito, né, como aquele que seria o rei Israel. Mas ele também fala coisas interessantes que, a princípio, parece que contrasta, né, e contradiz o que a gente viu na semana passada sobre a vontade do povo de ter um rei. E como que o Senhor enxergou e julgou esse desejo como algo ruim, como um pecado, né, como uma rejeição ao governo dele. Por quê? Porque o que é que o Senhor fala para Samuel? Ele diz o seguinte, né? Ele diz: enviarei você um homem da terra de Benjamim, que é o Saul, né? Ou seja, tudo está acontecendo, mesmo as jumentas, a coisa mais corriqueira do mundo, o encontro de mulheres que estavam fazendo também as coisas mais corriqueiras do mundo naquela época, buscando água. Tudo isso está acontecendo dentro do plano de Deus, né? É o que Calvino chamava de teatro de Deus, né? O grande teatro da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus ela se manifesta, irmãos, nas coisas mais simples, mais humildes. Não existe nada que possa dizer que escapou do poder do Senhor, né? De que não esteja debaixo da autoridade dele e não esteja concorrendo para aquilo que ele quer, né? E aí ele fala:
que você ungirá ele como príncipe sobre o meu povo. É muito interessante notar isso também, como que o Senhor fala sempre o meu povo, né? No capítulo anterior, a gente vê que Deus mantém aquela distância, indicando o pecado do povo em querer um rei igual aos das outras nações. Em suma, o povo queria depositar confiança em reis humanos e queria imitar as outras nações. Mas aqui a gente vê a misericórdia de Deus se manifestando. O seu compromisso pactual, a sua aliança com o povo, ela não foi anulada pelo desejo deles, né? Muito pelo contrário, como a gente já viu antes, né? A intenção de ter um rei em Israel já está dentro dos propósitos, dos planos de Deus para Israel e para a humanidade, na verdade, para toda a história da redenção, né? A gente vê isso lá desde a profecia para Abraão, né? Como também foi repetida para Moisés. E agora chegou o tempo de iniciar essa parte da grande história da revelação que vai culminar em Jesus Cristo, né? O que acontece? O Senhor, ele manifesta o seu compromisso de proteger, de guardar Israel, de libertá-lo, né? Ele não esqueceu da sua aliança. Por quê? Porque ele vai levantar esse príncipe sobre o povo para livrá-lo da mão dos filisteus. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Senhor rejeita de fato, entende que é rejeição da parte do povo o pedido deles, ele não desconsidera que o povo de fato tem uma aflição real. E houve a aflição do povo, né? Porque ele disse: olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Que bênção, irmãos, que é isso, de saber, né? E como que, na verdade, ela deveria nos envergonhar. Porque nós, apesar dos nossos pecados, né? Apesar de nossa infidelidade, de muitas vezes, com frequência, a gente rejeitar ao Senhor, né? Ele mesmo assim olha para nós, olha para nossa aflição, e quantas vezes ele não nos salva, não nos livra. E é isso que ele faz por meio de Saul. Saul vai ser esse homem que vai libertar Israel da mão dos filisteus, né? Mas ele vai dominar sobre o povo de Deus, não é o povo de Saul, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque há uma diferença fundamental e é por isso que, por mais que os critérios de escolha de rei para escolher Saul fossem os típicos critérios humanos, Deus dá ao povo um rei como eles esperavam, no sentido de um rei que tenha todas aquelas características externas que eles esperavam. Ele é belo, ele é forte, ele é bem posicionado, ele vai ser um bom guerreiro. É alguém em quem a gente pode dizer, estamos seguros, né? Ele não deixa de colocar que esse rei está debaixo da autoridade dele como Deus, de que o povo não pertence ao rei, o povo pertence a ele, de que o rei, no fundo, é um vice-rei, de que o rei, no fundo, tem a sua autoridade limitada pelo poder de Deus, né? Não cabe absolutismos no meio do povo de Deus, não cabe. Não há ninguém, nenhum humano, qualquer ser humano, né, que quiser exercer uma autoridade absoluta, né, ele está infringindo regras, ele está ultrapassando um limite, porque só o Senhor é completamente absoluto e soberano. E essa era a condição, né? E muitas vezes Saul vai ter problemas com relação a isso. E mais uma vez as inconsistências espirituais de Saul, porque o que acontece? Acontece que Saul vai ouvir as palavras que Samuel vai falar, né? Samuel fala de maneira muito benigna, muito benéfica com relação a Saul, né? Falando com eles como que, e de fato ele já estava esperando, né? E a gente pode até imaginar como que Saul devia ter ficado bastante surpreso, né? Porque Samuel já estava esperando, já estava aguardando, e simplesmente o trata como alguém com posição de honra e que vai comer conosco, que você vai adiante, ou seja, você vai na frente do cortejo, né? Vou te dar um lugar de honra, você vai comer a melhor parte, a parte da oferta que era geralmente dedicada aos sacerdotes, que era a coxa, ela vai ser entregue a Saul e o seu servo, né? Isso também não pode passar batido. Isso é indicação de que ele será ungido, de que ele é escolhido, né, por Deus para ser o rei sobre Israel. Mas o comportamento de Saul é de novo um comportamento hesitante, né? Ele fala e começa a objetar,
muito parecido com outro juiz, né? Como eu falei no início, há muitas semelhanças entre o comportamento de Saul e outros juízes que Israel teve. É com Gideão, né? Gideão também hesitou quando o Senhor disse que iria utilizá-lo para libertar o povo. E aí, Gideão começa a falar de uma série de objeções, ele também é o menor na casa do pai dele, que também era menor, e por aí vai. E a mesma coisa Saul está falando aqui, né? Saul está dizendo que, olha, eu sou o menor, né? Eu sou o menor da minha tribo, né? Minha tribo é a menor minha família é a menor da tribo de Benjamim, que é a menor das tribos de Israel, que foi quase dizimada ali no final do livro de Juízes, né? Quando há aquela guerra civil, Benjamim ficou muito pequena, né? Foi uma tribo que reduziu muito de tamanho. E a gente pode entender, na primeira leitura, que isso seria uma posição de humildade da parte dele, né? Mas não necessariamente. Se a gente observar, inclusive, a própria história de Saul, né? De como Saul vai se comportar, vai perceber que talvez essas objeções, né? Essa postura de Saul não seja necessariamente tanto de humildade, mas a de ou falta de fé ou uma hesitação em assumir uma responsabilidade mesmo, né? Acho que essas duas possibilidades elas se abrem, né? É difícil da gente julgar, né, qual teria sido o sentimento, mas é bem possível que não tenha sido necessariamente humildade da parte dele, né? Mas uma hesitação mesmo. Por quê? Porque logo no capítulo 10, irmãos, quando vai haver a eleição por sorteio da tribo e depois o sorteio da família da tribo e o sorteio da pessoa dentro da família, que vai culminar em Saul, eles vão procurar Saul e Saul estará escondido, né? Ou seja, como que Saul estivesse fugindo da responsabilidade, sabe? Dá esse entendimento. Ou seja, não é necessariamente uma humildade. Por quê? Porque outros servos de Deus receberam incumbências, perceberam quão indignos eles eram e não hesitaram em fazer aquilo que o Senhor havia pedido, né? Muito pelo contrário, se sentiram bastante honrados, ainda que não merecedores. O próprio Davi é um exemplo, mais tarde. Davi tem uma postura humilde, né, diante de Deus. Isso é uma grande característica de Davi. Ao longo da sua vida. Ele vai ser um homem com muitos pecados também, mas ele vai ter esse coração bastante humilde, bastante servo diante de Deus. E a gente vê também outros. A gente vê isso em Isaías, o profeta, a gente vê em Jeremias também, a gente vê isso em Josué, quando Josué é escolhido para liderar o povo. A gente também vê isso em Maria, mãe do Senhor, quando ela é escolhida para ser a mãe do Salvador, né? Todos eles reconhecem a sua humildade, a sua indignidade em receber qualquer incumbência de Deus. Mas eles não dizem não, eles não hesitam, eles não fogem, eles não se escondem, né? Mesmo Moisés, que é um caso muito interessante, que conversando com o Senhor começa a questionar uma série de coisas, né? Moisés não hesita, ele não foge, né? Então o que acontece? Essa postura percebe que há de novo dificuldades em Saul que mais tarde ficarão muito mais claras, de que o Senhor está dando um rei para Israel, mas não um rei perfeito, um rei com muitas imperfeições que vão ficar muito mais claras depois. O começo do reinado de Saul, a gente vai ver, não vai ser um começo ruim, né? Mas um começo bom. Deus vai dar vitórias a Saul, né? Deus vai abençoar o início do reinado de Saul, mas vai ver que ele vai ter mais problemas lá na frente. E também isso não é por acaso, irmãos. Isso não é por acaso, por quê? Porque toda a intenção todo o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, de Reis, essa parte a gente é como que tivesse mudado o estágio na história da revelação, né, de Deus. O Senhor suscitou os patriarcas, aí depois suscitou Moisés, depois suscitou os juízes, e agora ele suscita os reis, né? Esses reis, eles não estão por acaso, e eles inclusive não serão falhos por acaso. Eles serão falhos porque não há outra possibilidade, porque o homem é perfeito, né? Mas eles também serão falhos para deixar muito claro o quanto que Israel, e na verdade toda a humanidade, ela precisa de um rei verdadeiramente perfeito, verdadeiramente justo. Então a injustiça, a falta de conformidade de Saul para os critérios de Deus do que é um verdadeiro rei, eles apontam para o verdadeiro rei
futuro, que é Cristo Jesus, né? Então, Saul é uma espécie de preâmbulo, de antessala para Davi, que vem em seguida, né? Por isso que e Davi, ele é talvez o tipo, né, o tipo de Cristo, uma espécie de figuração de Cristo antes de Jesus, né? Ele aponta para Jesus, talvez seja a figura que aponta para Jesus mais célebre do Antigo Testamento, né? A ponto de um dos títulos do Senhor ser esse, filho de Davi, né? Alguns comentadores dizem, por exemplo, que a grande profecia bíblica, né, a maior profecia bíblica, é exatamente a profecia que é feita pelo profeta Natan a Davi a respeito de um rei que Deus suscitará da descendência de Davi, não da de Saul, da descendência de Davi, que será o sucessor de Saul, mas não é seu filho, né? É outra dinastia, né? Da descendência de Davi virá um rei cujo reino não terá fim, né? Então esses reinos, o reino de Saul cheio de falhas, ele aponta, ele escancara para a necessidade de um rei perfeito, né? Ele prepara a antessala para Davi, que é um rei muito melhor do que Saul, né, em muitos aspectos, sobretudo no aspecto da sua piedade, né, e da sua justiça em julgar, em liderar o povo. Mas Davi também será um rei falho, né? Davi também cometerá erros gravíssimos, né? Ou seja, não é Davi o Messias, né? Mas aquele para quem Davi apontará, que é o seu filho, né? O seu descendente pela carne, que é o Senhor Jesus mais na frente, né? Então, a falta de conformidade de Saul, ela evidencia isso, evidencia que, inclusive, apesar do povo estar pedindo um rei, né? E o povo mal sabe que o pedido deles está dentro da conformidade do plano de Deus de instaurar um reino, mas um reino que não é deste mundo, um reino que não tem os valores deste mundo, né? Mas um reino segundo os valores do próprio Deus, né? Um reino segundo os preceitos de Deus e um rei segundo esses preceitos, né? E aí o capítulo ele finaliza Samuel desejando ter um momento a sós que logo mais vai culminar no não são, né, de Saul, que vai ser uma unção secreta, né? Esses passos iniciais de Saul para ser rei serão todos secretos, muito discretos, né? Mas a ascensão, por fim, a ascensão de Saul ao reino também nos aponta uma outra coisa. O quanto que com frequência na Escritura e no livro de 1 Samuel muito recorrente, Deus exalta o humilhado, né? Então Saul se considera a menor família, da menor tribo. Davi vai ser escolhido, Davi era o caçula dos filhos de Jessé, de uma cidade pouco importante que era Belém, e o Senhor vai sempre colocar, né, o humilhado, o pobre em evidência. Para quê? Para exatamente deixar muito claro que os valores, né, do Senhor, os preceitos de Deus são completamente diferentes das outras nações a quem o povo de Israel, inclusive, estava querendo imitar. Então, mesmo que o povo quisesse um rei e o Senhor estivesse lhe concedendo um rei, as coisas não serão de acordo com o que o povo queria, mas o rei iria, inclusive, assumir, estar debaixo da autoridade do Deus de Israel e teria que cumprir os preceitos do Deus de Israel, né? Por quê? Porque, no fundo, irmãos, eles apontam para esse Messias e Rei do futuro, que sim, esse cumprirá todos os pré-requisitos, né? Esse será um rei perfeito, mas não segundo a visão humana, né? Não segundo o exterior. É por isso que o profeta Isaías, falando de Jesus, né, disse que ele não era belo, ele não tinha nada, digamos que de exterior que pudesse agradar, como Saul tinha, né? Com certeza, muitos de nós iria acabar achando muito boa a eleição de Saul por conta disso, né? Por conta do seu exterior. Mas Deus é aquele que vê o coração, né? Ele não vê como vê o homem. Bom, aí para finalizar, só os pontos que a gente poderia aplicar. A primeira é de que, apesar do pedido pecaminoso do povo, né, a gente percebeu isso, que Deus não só atende os israelitas, como mantém o seu compromisso, né? O Senhor, ele, apesar de nós, ele cumpre a sua palavra, ele continua guardando o povo, libertando o povo, né? Ele mantém o seu compromisso. É por isso que nós falamos tanto em pacto, em aliança, né? Para evidenciar o quanto que Deus é fiel, apesar da infidelidade do povo, né?
É Ele quem guarda a aliança, né? Ele quem guarda o pacto. Ele fez um pacto com o povo de Israel e ele cumpre a sua parte. Ele não vai abandonar o povo de maneira alguma, né? E como é bom, irmãos, a gente saber disso, porque isso também é realidade na nossa vida. Quantas vezes o Senhor não nos livrou, né, não atenuou as consequências do nosso próprio pecado, né, das nossas próprias escolhas ruins, né, dos nossos próprios desejos maus, que causam muitas vezes aflições para a gente, né, e a gente se arrepende, e é o próprio Senhor que nos livra. Né? Da mesma maneira aqui, né, o Senhor ouve o povo de Israel, vê que eles estão pedindo uma coisa que não é muito correta, mas mesmo assim ele mantém o seu compromisso de livrá-los da mão de seus inimigos. Né? Ele é fiel às suas promessas, né? Ele não deixa de ouvir os clamores em dia de angústia. Né? Isso deveria ser um conforto para a gente. Segundo, o Senhor se utiliza dos meios mais corriqueiros para cumprir a sua palavra. Né? Então também nunca despreze isso, de que encontro casual, né, com alguém, um telefonema, né, uma palavra, uma mensagem no WhatsApp, uma música durante um louvor, uma conversa no almoço de domingo, qualquer coisa que a gente faça, tudo está absolutamente debaixo dos planos de Deus, irmãos. E em situações as mais corriqueiras, o Senhor pode mudar a nossa história, né? Ele pode mudar a nossa vida. Ele aproveita-se de todas as coisas, absolutamente, porque estão todas as coisas na nossa vida debaixo da autoridade do nome de Jesus. E a palavra de Deus também nos diz o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, absolutamente tudo. Né? Então, desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, todas elas. Né? Porque tudo está para cumprir o propósito de Deus, que é sempre bom. O terceiro aplicação que a gente pode fazer é que o Senhor pode muitas vezes nos fazer com que nós tenhamos os nossos desejos concedidos, mas serem também para que seja uma lição, né, uma correção. Que aí, por isso que Saul é uma antessala a Davi, né? Ele é um preâmbulo. Por quê? Porque o povo pede um rei e Deus dá, mas Deus não dá um rei muito bom. Deus dá um rei com falhas sérias que comprometerão Israel. Quando Saul morre em batalha, numa batalha que não resolve a libertação de Israel por completo dos seus inimigos. Pelo contrário, Saul morre humilhado pelos filisteus. Então, Saul morre deixando Israel numa condição praticamente igual à que ele encontrou, né? Mas para quê? Para que o povo aprendesse que os requisitos, né, os preceitos, né, o tipo de rei que eles deveriam ter, não deveria ser um rei segundo as nações, mas um rei, né, de acordo com os preceitos do próprio Deus, que estão lá na lei, estão lá em Deuteronômio, qual deveria ser o comportamento do rei, né, segundo a lei de Deus. Então ele se utiliza, irmãos, muitas vezes dos nossos maus desejos e nos concede, né, da gente comprar uma coisa que não deveria comprar, que não estava ao nosso alcance, que estava muito além daquilo que a gente deveria ter. Ele nos faz tomar decisões, fazer mudanças que a gente, na verdade, não deveria ter feito, mas acaba fazendo. Para quê? Para nos ensinar também. E o Senhor só ensina aqueles que Ele ama, né? Ele corrige aqueles que Ele ama. E, mais uma vez, Ele estava corrigindo Israel, como também nos corrige hoje. Né? Nos permite que, muitas vezes, os nossos maus desejos sejam, de fato, cumpridos. E o fato de ser cumprido, né, da gente querer uma coisa e de nós recebermos, não significa aprovação da parte de Deus. É isso que é importante a gente perceber, né? Não confunda necessariamente, né, que aquela porta que abriu, né, ela seja necessariamente uma porta aberta por Deus no sentido de que Ele aprova, né? Muitas vezes portas de tentação ou portas para provar o nosso coração são abertas, né, para que a gente seja aprovado na nossa fé, né? Promoções de emprego, oportunidades, ofertas de emprego, né? Ofertas que a gente imagina, meu Deus, isso aqui é irrecusável, né? E talvez a gente precise exatamente recusar uma oferta muito boa, uma oportunidade que a gente acha muito boa, exatamente porque o Senhor ali, na verdade, está provando a nossa fidelidade, né? E quanto que não ser cego espiritualmente é fundamental.
O quanto que dar ouvido aos profetas é uma coisa fundamental para que a gente saiba discernir os nossos desejos, né? E quando, de fato, eles merecem ser atendidos, eles são dignos mesmo. O quarto é, cuidado, irmãos, com o cristianismo de meio de caminho. Talvez esse seja, eu acho que uma das aplicações mais importantes que a gente vê nesse texto, porque diz muito a respeito da vida de Saul e como que Saul é frequente no meio de nós. Saul era um bom filho. Saul era um filho muito melhor do que os filhos de Samuel. Não à toa, né, Samuel se apega a Saul bastante, a ponto de ficar muito triste quando Saul é rejeitado pelo Senhor, né? E do Senhor mesmo repreender Samuel, dizendo: até quando você vai ficar com pena de Saul? Então Samuel era um bom filho. Samuel não era malquisto, né? Samuel, então, Saul podia passar abatido como um bom crente, né? Porque ele não arranjava problemas, né? Ele era alguém ok, que socialmente era aceitável, né? Ele tinha muitas qualidades exteriores. Mas o que é que se percebe? Se percebe que isso era apenas meio caminho. Porque esse mesmo homem, que era um bom filho, obediente, né, preocupado, e que muito gentil, aparentemente muito generoso, com muitas qualidades, na verdade era alguém completamente cego espiritualmente. E que quando tiver poder, vai ter muita vaidade e vai ser um rei desobediente a Deus, um rei rebelde diante de Deus, e que não vai ter preocupações genuínas, honestas no seu coração. E quantas vezes, irmãos, nós, por exemplo, nos satisfazemos com o cristianismo do meio caminho? O que é isso? Na época dos puritanos, no século XVII, no século XVIII, melhor dizendo, houve um grande esfriamento espiritual na igreja da Nova Inglaterra, né, que hoje é Estados Unidos. E aí aquilo ficou conhecido na história da igreja como a época do cristianismo do meio caminho. O que era? Todo mundo vivia uma vida socialmente aceitável, né? Vivia uma vida ali até então honesta, né? Não andava, digamos que cometendo grandes erros, aqueles erros que saltam aos nossos olhos, né? Um adultério, um grande roubo, né? Coisas que saltam aos nossos olhos. E nós somos muito treinados apenas para observar esses escândalos e pensamos: se a gente não rouba, a gente não mata, né? Quantas pessoas inclusive não falam assim, né? Mas eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém, e se encontra justificado por conta disso, né? Pessoas que entendem as coisas assim: mas eu sou, na média, eu sou até bom, eu sou até legal, né? É o que ficou chamado como cristianismo do meio caminho, ou seja, eles estavam no meio do caminho. Eles tinham uma vida até socialmente aceitável, mas eles não eram convertidos. Não houve novo nascimento. Não havia a chama do evangelho no coração deles. O que motivava a vida deles não era a glória de Deus, não era o amor a Cristo, mas exatamente ver uma vida socialmente aceitável para que a sua reputação, né, fosse mantida. Isso é muito presente na vida de Saul. Saul vai ser um rei que vai se preocupar muito com a sua própria reputação. E quantas vezes nós também, nós não nos satisfazemos com isso, com manter a nossa reputação, né, sem nenhum arranhão, quanto que inclusive muitas vezes nós não enxergamos assim os nossos filhos, né? Nos contentamos com o fato deles serem filhos razoavelmente bons, né, obedientes, né, bons na escola, não arranjam problema com ninguém, não usam drogas. Meu filho é ok. E quantas vezes a gente, por exemplo, não se pergunta se ele já nasceu de novo, se ele já passou pela experiência de um novo nascimento, se ele conhece a Cristo, né, se ele foi convertido, se ele foi regenerado. Né, a gente tem várias preocupações, por exemplo, com os nossos filhos a respeito de carreira profissional, de uma série de coisas exteriores e materiais, né? E poucas vezes, talvez, nós nos preocupemos com essas questões interiores, né? É muito fácil a gente se deixar enganado, ser enganado pelo exterior, né? Como o povo viu Saul e achou Saul muito interessante para ser o rei de Israel por conta da sua postura. Mas ele era um homem que não era convertido, né? Ele tinha atributos que pareciam ser convertidos, né? Como uma figueira sem frutos. Né? Da mesma maneira, irmãos, na nossa vida. O que aconteceu no período dos puritanos é que essa situação, essa mornidão espiritual, né? Essa espiritualidade morna,
daquela época, revoltou alguns homens. Um deles foi Jonathan Edwards, né? E Jonathan Edwards foi um homem levantado por Deus exatamente no meio do processo do grande avivamento, né, dos puritanos na Nova Inglaterra, ali no século XVIII. Ou seja, aquele período em que parecia que estava tudo ok, não estava de maneira alguma. A gente muitas vezes se satisfaz com isso, com ser socialmente aceitável, e esquece que o que a gente precisa é de novo nascimento, é de conversão, é de evangelho nas nossas vidas. Aí sim, a gente vai ver uma vida que de fato agrada a Deus, né? A gente terá um coração segundo o coração de Deus. Quinto, e seguindo esse mesmo raciocínio, uma palavra referente à liderança, uma para membros e outra para líderes. A primeira para membros é a seguinte, aqui exatamente por conta dessa nossa mania humana de enxergar exterior, muitas vezes nós vemos pessoas aptas a liderar por conta de questões exteriores, né? Por conta de questões exteriores. A gente vê, de repente, fulano fala bem, né? Fulano, sei lá, ele tem um porte, ele tem um jeito. A gente enxerga coisas como intelectualidade. É muito comum isso, por exemplo, no meio presbiteriano, né? Achar que a pessoa que é intelectual, necessariamente, ela seja alguém apta a liderar, a assumir um ministério dentro da igreja. Não necessariamente, né? É bom que aqueles que lideram a igreja, sejam para serem presbíteros ou diáconos ou pastores, eles amem a palavra de Deus, amem estudar, mas só isso não é bastante. Eles sejam homens, de fato, ilibados no seu testemunho, né? Não apenas o testemunho exterior que a gente vê domingo após domingo, nas terças-feiras, mas um testemunho genuíno que começa em casa, né? E que seja fruto de um coração convertido, né? Porque Saul em casa até podia ser uma pessoa ok, né? Que o pai gostasse muito e que dissesse, é um bom filho, mas ele dava todos os indícios de que ele não conhecia a Deus, né? Então que a gente tenha esse cuidado, né? De quando nós elegemos diáconos, presbíteros, pastores, quando a gente enxergar pessoas para assumir cargos de liderança no nosso meio, que a gente tenha essa preocupação, né? É claro que só o Senhor conhece o coração de fato do homem, mas que a gente tenha esse cuidado, né, de procurar enxergar aqueles que de fato manifestam ter os frutos de uma pessoa que conhece a Deus, né, que conhece a Cristo, tem comunhão com Ele. E para quem é liderança, eu acho que uma aplicação importante é a gente ter uma postura diferente da de Saul, né, de nós assumirmos as responsabilidades que o Senhor nos der, né. Isso para quem é líder e para quem vai ser, irmãos. Não desprezem quando o Senhor te desafiar a assumir alguma responsabilidade no meio do povo de Deus. Na verdade, entenda que isso é um privilégio. Você não é digno, eu não sou. Não somos de maneira alguma. E o Senhor tem todo o poder para fazer a sua obra independente de nós. Mas Ele se dignou a nos convidar, não só a nos converter, como também a nos utilizar como vasos, como instrumentos da sua obra de salvação. Então, que coisa boa, que privilégio a gente ser utilizado. Então, que a gente não fuja, né? Não hesite em assumir as responsabilidades que o Senhor nos coloca, mas, pelo contrário, faça as coisas na dependência dEle absolutamente, e só dEle. Por último, e que eu acredito que é um ponto dos mais importantes, não se aproxime da Escritura apenas como quem busca uma receita para que a vida dê certo. Por quê? Porque essa história de Saul, ela encontra muito maior sentido quando a gente exatamente enxerga o plano de Deus, o plano redentivo, né? O plano de redenção de Deus por trás. Então entenda que a Escritura está nos contando uma história que é muito maior, irmãos, do que lições morais. Muito maior, né? Embora a gente consiga aprender e consiga aplicar nas nossas vidas muitas lições e que a gente deve aprender da Escritura mesmo, há uma história muito maior, muito mais bonita que está sendo contada por trás. E que a gente pode perder de vista se só buscar receitas para ter uma boa vida, uma boa família, né? A gente está simplesmente lendo, por exemplo, aqui, os relatos de como o Senhor está instaurando o seu reino, né? De como o Senhor está fazendo, está dando os passos, passo por passo, que a gente chama de progresso na revelação, né? Progresso na história bíblica,
para chegar em Jesus. Para chegar em Jesus foi necessário passar por Moisés, passar por Josué, pelos juízes, por Samuel, por Saul, por Davi, pelos reis. Percebe? Então há uma história muito maior, irmãos. Há uma história muito maior sendo contada. E a beleza do Senhor, da sua ação na história, se manifesta nisso. E a gente perde a beleza de Deus. Porque o livro de 1 Samuel, assim como qualquer outro livro da Bíblia, não é um livro a respeito de pessoas, mas um livro a respeito de Jesus. Tudo, irmãos, na Escritura é a respeito de Jesus. Então, a má conformidade de Saul aos preceitos de Deus para ser um bom rei, né? A incapacidade de Saul, ela me aponta para Cristo como rei perfeito. Me aponta para a necessidade de um verdadeiro Salvador, de um verdadeiro rei, de um verdadeiro libertador. A beleza de Deus se manifesta nas páginas da Bíblia, na história, por conta da grandiosidade do seu plano. E a gente pode acabar perdendo de vista isso. Tente, nas suas leituras, no seu estudo, fazer ligações. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente leu e estudou em Juízes, porque eles ainda estão passando pelos mesmos problemas com os filisteus. É um problema que não foi resolvido. Isso aqui não está separado do que aconteceu antes e tem reverberação, tem consequências para o que vem no futuro. Percebe? Então está tudo ligado. E tudo está ligado porque tudo está revelando a Jesus Cristo. Mesmo quando é uma mostra do nosso pecado, é uma mostra do pecado do povo de Deus, das falhas daqueles que Deus põe para liderar o seu povo, mas elas estão apontando para Jesus. Que ele sim, ele é o Rei dos Reis, e é nele que nós realmente devemos esperar. Ele é o único Rei, de fato, soberano que nós deveríamos reconhecer e pôr a nossa confiança. Então, que o Senhor Jesus ele nos ensine e aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra e te pedimos que o Senhor aplique, Deus, em nós. Que nós possamos enxergar, ó Deus, as coisas de uma maneira que esteja de acordo com os teus preceitos. Que nós possamos, ó Deus, viver de fato, Pai, na confiança de que o Senhor nunca falha, de que o Senhor tem olhado para nós e apesar da nossa iniquidade, de muitas vezes nós te desobedecermos, o Senhor não tem falhado, Deus. E nós louvamos ao Senhor por conta disso, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem livrado a nossa saúde, o Senhor tem livrado a nossa família, Deus. Quantas vezes o Senhor não nos tem nos abençoado, tem ouvido o nosso clamor, apesar dos nossos pecados, Pai. Nós pedimos perdão por eles, pela nossa falha, por quão indigno, Deus, que nós somos de sequer mencionar, ó Pai, o seu nome. Mas por meio de Jesus, ó Deus, nós temos essa oportunidade. E no nome dele, que é o nosso Rei, a quem, Deus, nós pedimos que o Senhor coroe, dentro do nosso coração, nós oramos, Pai, agradecidos. Amém. Irmãos, vamos